praticados pelo Poder Público com suporte nos referidos atos normativos, folhas 13 e 14, documento 21. Vista o Procurador-Geral da República, publique-se Brasília, 4 de setembro de 2013. Passo a palavra ao Brigadeiro do Ar, Aldo Miyaguchi, para os seus comentários, exposição, respostas às perguntas e considerações finais. Muito obrigado, senhor deputado. Bom, primeiramente, senhores, eu digo o seguinte: a Força Aérea Brasileira, como todos os órgãos governamentais, ele segue a legislação, entende? Então, como eu disse, o que está previsto na Constituição? O que está previsto no Estatuto dos Militares, que é uma lei? O que está previsto no decreto presidencial? O que está previsto em portaria? Ou seja, a administração pública, em geral, toda a administração pública é obrigada a se pautar em documentos, em leis, né? Agora, a interpretação da lei, aí realmente nós temos várias interpretações. Então, primeiro, quando eu fiz a minha leitura, eu procurei ser bem didático, né? Exatamente, se eu para repetir, que eu repetia, sempre falava em qual artigo, em qual legislação estava amparado cada uma daquelas dos atos do processo. Então, como os senhores puderam ver, todos os atos da Força Aérea Brasileira estão pautadas na legislação. A gente pode não concordar com a legislação ou com a interpretação, mas nós fizemos o que está previsto na legislação. Bom, alguém me perguntou ali, o que a aeronáutica pode fazer para reintegrar a gente, porque a gente não concorda com a interpretação dos senhores? Senhores, eu diria o seguinte: a Força Aérea, ela não tem como rever esse ato, porque para a administração foi um ato cumprindo as normas vigentes. Então não tem como a Força Aérea Brasileira, ela mesma, dizer, não, eu fiz, está baseado na lei, num decreto, mas eu não vou cumprir. Eu não posso fazer isso. A Força Aérea Brasileira não pode fazer isso. O único que pode fazer isso é o Judiciário. Força Aérea, você está errado, a sua interpretação é errônea, cumpra-se dessa maneira. E assim será feito. Se o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, entender que a Força Aérea Brasileira incorreu em erro, vamos cumprir. Agora, não tem como, senhores, Força Aérea Brasileira, Brigadeiro Estado, Comandante da Aeronáutica, tem que rever os atos dos senhores, mas toda a nossa legislação, inclusive a Advocacia Geral da União, né, por solicitação dos senhores, foram a presidente, foram a ministro Gilberto Carvalho, que, sensibilizado, como eu disse, solicitou a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União não é Força Aérea Brasileira. São duas instituições separadas. Os senhores ouviram aqui do advogado-geral substituto, doutor Fernando, dizer o seguinte: infelizmente, foi o que ele falou, infelizmente, analisamos o pleito, temos o maior carinho pelos senhores, entendemos sensibilizado, porém, não encontramos brecha na legislação para dizer que a aeronáutica fez errado. Se assim a AGU tivesse interpretado, ele teria dito, presidente da República, realmente a Força Aérea errou, então, mas não foi essa a conclusão da Advocacia Geral da União. Então, eu quero que os senhores entendam isso. Eu entendo o apelo. Bom, com relação a isso, então, nas minhas palavras, eu sempre fui, no começo e no final, falei, olha, a Força Aérea é legalista, ela cumpre o que está previsto na legislação. E o que está previsto, nós cumprimos. Bom, com relação ao edital, eu diria o seguinte: todas essas nossas discussões estão em cima do edital. Era temporário ou não, certo? Esse é o ponto-chave. Que havia estabilidade. Olha, eu tenho uma lei dizendo, olha, só atinge, tem uma lei desta casa aqui, dizendo o praça só atinge a estabilidade com 10 anos. Então, isso, não vamos discutir mais isso, porque isso realmente está numa lei. Agora, o edital sim, aí sim. Bom, o edital não dizia que era temporário. Correto, não dizia. Mas também não está escrito que é definitivo. Então eu entendo o seguinte, eu não estou justificando, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: da mesma forma que os senhores argumentam, mas no edital não estava escrito temporário, mas eu também contra, não está escrito que é permanente. Que os senhores terão uma estabilidade, que os senhores vão ficar 30 anos na Força Aérea. Não está escrito isso. Agora eu pergunto, poderia o edital ter sido feito de uma maneira diferente? Está melhor? Poderia ter? Poderia. Assim como, qual é o grande problema? O problema é, o edital, ele traz umas
poucas regras ali. Como disse o doutor Fernando, a legislação acerca a respeito dos militares ela é muito grande, é enorme. Não tem como colocar toda a regulamentação a respeito da carreira militar em um edital. Então, infelizmente, eu digo assim, no edital não estava previsto. Poderia. Melhoraria? Melhoraria. Mas foi feito? Não, não foi feito. Foi contra a lei? Não, não foi contra a lei. Tem alguma lei prevendo, ou obrigatório? Pergunta ao senhor, tem alguma lei dizendo tem que obrigatoriamente colocar? Não. Desculpa, a Constituição, no artigo 37, como vocês estão dizendo ali, em qual artigo o inciso está escrito? O artigo 142 da Constituição informa que os militares, em relação ao 37, vão obedecer os incisos 11, 13, 14 e 15. Então é o seguinte, então vamos lá. Eu acho que a gente não tem como ficar debatendo, até porque eu não sou jurista, né? Então eu diria que tem uma parte legal que eu peço para perguntar para a Advocacia Geral. A qual nós temos grande carinho pelo senhor, respeito, entendeu? Mas fica vergonhoso que a nossa Constituição fica vendo um tipo de atitude como essa, presenciando a falta de respeito com militares que foram, assim, automaticamente concursados. Certo. Então, eu diria o seguinte, se a interpretação dos senhores é que a Força Aérea Brasileira não cumpriu a Constituição, eu sugiro os senhores entrarem na Justiça.